E aí, galera, beleza? Bom, hoje nós estamos aí com a prova de matemática da EFON aplicada no último domingo. Agora com o primeiro bloco de questões de número 1 a 5. Bom, vamos começar então com a primeira questão, que diz o seguinte: coloque V nas proposições verdadeiras e F nas falsas. Primeira proposição: dados os conjuntos A de elementos 0, 7, 1 e B de elementos x, y e 1, se A igual a B, podemos afirmar que x igual a 0 e y igual a 7. Essa proposição é falsa, né? Falsa por quê? Porque os elementos de um conjunto não pressupõem ordenação. Portanto, eu posso ter o x igual a 0 e o y igual a 7, como posso ter também o x igual a 7 e o y igual a 0, que ainda assim os conjuntos A e B serão iguais. Portanto, esta proposição é falsa, ok? Segunda proposição: um conjunto A tem alfa elementos e beta subconjuntos, e um conjunto B tem 3 elementos a mais que o conjunto A. Então, o número de subconjuntos de B é 3 beta. Bom, se o conjunto A tem alfa elementos, então o número de subconjuntos dele é 2 elevado a alfa, e isso então é o beta. Ok? Se o conjunto B tem 3 elementos a mais do que o conjunto A, então ele tem 2 elevado a alfa mais 3 subconjuntos, certo? Escrevendo isso como um produto, né, de fatores de mesma base, né? Então eu vou ter, isso aqui vai ficar 2 elevado a alfa vezes 2 ao cubo. Mas quem que é 2 elevado a alfa? Não é o beta? Portanto, eu tenho que o número de subconjuntos do conjunto B será 8 beta. Ok? Então, eu tenho que essa proposição também é falsa, porque ele diz que o número de subconjuntos de beta é 3 beta e na realidade será 8 beta. Terceira proposição: sejam os conjuntos A de elementos 1, 2, 3 e 4 e C de elementos 1 e 2. O conjunto B tal que B interseção C igual ao conjunto formado pelo elemento 1 e B união com C igual ao conjunto A é B que possui os elementos 2, 3 e 4. Por óbvio que essa proposição é falsa, porque se B inter C tem o elemento 1, então o conjunto B obrigatoriamente teria que ter o elemento 1. Então, isso aqui também é falso, ok? Última proposição: dados conjunto A de elementos 2, 3 e 4 e B de elementos 3, 4, 5 e 6 e a relação binária R de A em B tal que a relação R é o conjunto dos pares ordenados x e y pertencentes ao produto cartesiano A por B, tal que x divide y, então a relação inversa de R é uma função sobrejetora. Bom, tá aqui, ó, a relação, ok? Ó, relação de A em B, né? Então tem aqui conjunto de partida, conjunto de chegada. Eu tenho aqui, ó, que o 2 ele divide o 4 e divide o 6, o 3 divide o próprio 3 e o 6, e o 4 divide o próprio 4. Portanto, o produto cartesiano A por B será o conjunto desses pares ordenados aqui, ó, 2, 4, 2, 6, 3, 3, 3, 6 e 4, 4. Ok? E qual vai ser a relação inversa? É só eu fazer o B conjunto de partida e o A conjunto de chegada. Tá certo? E aí, eu tenho que os pares ordenados serão esses aqui, ó. B por A vai ser 3, 3, 4, 2, 4, 4, 6, 2 e 6, 3. Ok? É só fazer a relação inversa. Ok? Aqui eu tinha seta para cá, né? Agora eu tenho seta para cá. Aqui eu tinha seta para cá. Aqui eu tinha seta para cá, agora eu tenho seta para cá e assim vai. Ok? Eu fiz uma relação inversa. Mas observe aqui no conjunto de partida, agora da relação inversa, que eu tenho um elemento no conjunto de partida
que está associada a dois elementos no conjunto de chegada. E eu tenho elemento no conjunto de partida que não tem correspondente no conjunto de chegada. Portanto, isso aqui sequer é uma função, muito menos uma função sobrejetora. Ok? Então, isso aqui também é falso. E, portanto, a opção correta da questão é letra E. Ok? Isso aí. Vamos seguir em frente. Bom, dando continuidade aí à resolução da prova de matemática da EFON, é agora a questão número 2, que diz o seguinte: o número complexo raiz cúbica de 4 raiz de 2i menos 4 raiz de 2 é igual a... Bom, tá aqui minha solução. O que eu fiz? Primeiro, eu chamei esse número complexo aqui dentro da raiz cúbica de z. Então, o z é igual a 4 raiz de 2i menos 4 raiz de 2, que é a mesma coisa que eu escrever menos 4 raiz de 2 mais 4 raiz de 2i. Ok? Calculei o módulo de z, que é a raiz quadrada de menos 4 raiz de 2 ao quadrado mais 4 raiz de 2 ao quadrado. Isso será igual a raiz quadrada de 32 mais 32, que é igual a raiz quadrada de 64, que é igual a 8. Ok? Agora, o que eu tenho que calcular? O argumento, né? Então, eu faço primeiro o cosseno de θ, que é a parte real do número complexo z, dividido por seu módulo. Isso vai dar menos raiz de 2 sobre 2. E o seno de θ, que é a parte imaginária do número complexo z, dividida por seu módulo. Isso vai dar raiz de 2 sobre 2. Qual que é o argumento onde o seno é raiz de 2 e o cosseno é menos raiz de 2 sobre 2? É o θ igual a 3π sobre 4, né? Tá aqui o plano de Argand-Gauss, eixo real, eixo imaginário. E, portanto, eu tenho que o afixo do número complexo z é este ponto aqui, né? Sendo que o raio desse círculo aqui é 8, que é justamente o módulo do número complexo, né? Então, aqui é o afixo de z. Com isso, então, eu tenho que o número complexo z, ele pode ser escrito na forma trigonométrica como 8, que multiplica cosseno de 3π sobre 4, mais i seno de 3π sobre 4. E, portanto, a raiz cúbica de z será a raiz cúbica de 8, que multiplica cosseno de π sobre 4. Por quê? Porque isso aqui é 3π sobre 4, que é o θ dividido por 3, mais 2kπ sobre 3, mais i seno de π sobre 4, mais 2kπ sobre 3, tudo isso com k pertencendo a z, ok? Se eu fizer o k igual a 0, né, eu vou ter que a raiz cúbica de z será, isso aqui vai zerar, né? Isso aqui também vai zerar, vai ficar 2, que é a raiz cúbica de 8, vezes, entre parênteses aqui, cosseno de π sobre 4 mais i seno de π sobre 4. Cosseno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2, seno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Isso vai dar, então, raiz de 2 mais raiz de 2i. E, portanto, o gabarito é a letra A. Tá? Eu posso calcular as outras duas, tentar calcular, né, as outras duas raízes cúbicas, né, do número complexo, para k igual a 1 e k igual a 2, mas eu não acharei nenhum dos valores que aparecem aqui nas outras opções. Portanto, o gabarito realmente é a letra A, que é a raiz cúbica para k igual a 0. Ok? Seguindo adiante. Bom, seguindo então com a resolução da prova de matemática da EFON, agora a questão número 3, que diz o seguinte, ó: para que o polinômio p de x igual a x à quinta menos 4x à quarta mais 2x ao cubo mais kx ao quadrado menos 3x menos 2 seja divisível pelo polinômio q de x igual a 1 menos x ao quadrado, o valor de k deve ser um número. Bom, aqui está a minha resolução. Eu usei o chamado método da chave simplificado. Aqui estão os coeficientes do polinômio p de x, tá? Dividido pelo polinômio q de x, estão aqui os seus coeficientes, né? A gente tem que lembrar, né, que q de x, né,
ele é 1 menos x ao quadrado, que é a mesma coisa que você escrever menos x ao quadrado mais 0x mais 1. Né? E eu tenho que colocar assim os coeficientes do polinômio divisor aqui para fazer o método da chave simplificado, ok? Então, como que eu faço a divisão agora? Ó? 1 dividido por menos 1 dá menos 1. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Troco o sinal, aqui fica 1. Menos 1 vezes 0 é 0. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Troco o sinal, coloco menos 1 aqui. Somando, vai dar 1 menos 1, 0. Menos 4 mais 0, menos 4. 2 mais 1, 3. Ok? Eu sempre faço a soma. Ó. Baixo o K. Menos 4 dividido por menos 1 dá 4. Agora eu faço 4 vezes 1, 4. Troco o sinal para menos 4. Coloco aqui. Menos 1 vezes 0 é 0. Aliás, desculpa. 4 vezes 0 é 0. Né? 4 vezes 0 é 0. 4 vezes menos 1 é menos 4. Mudo o sinal para 4. Somo tudo aqui. Vai dar 0, 3, K menos 4. Ok? Agora, baixo o menos 3. Então, agora eu pego 3 e divido por menos 1. Dá menos 3. Então, vai ficar, ó, menos 3 vezes 1, menos 3. Mudo o sinal, fica 3. Menos 3 vezes 0 dá 0. Menos 3 vezes menos 1 dá mais 3. Mudo o sinal aqui, fica menos 3. Somo tudo. Aqui vai dar 0, aqui vai dar K menos 4, aqui vai dar 0. Baixo menos 2. K menos 4 dividido por menos 1 vai dar menos K menos 4. Menos K menos 4 vezes 1 dá menos K menos 4. Como eu troco o sinal, fica K menos 4. Menos K menos 4 vezes 0 dá 0. E menos K menos 4 vezes menos 1 dá K menos 4. Como eu troco o sinal, fica menos K menos 4. Somo tudo. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, aqui vai ficar K menos 6. Certo? Então, eu concluo que K vai ter que ser igual a 6 para que P de x seja divisível por Q de x. Ok? E, portanto, a opção correta aqui é letra B, múltiplo de 6. Ok? Seguimos em frente. Bom, seguindo com a resolução da prova de matemática da EFON, agora a questão número 4. Ao rotacionar o triângulo equilátero AOC em torno do eixo Y, conforme ilustra a figura a seguir, obteremos um sólido. Assinale a alternativa que representa o volume desse sólido em unidades de volume, sabendo que o vértice O do triângulo AOC sobrepõe-se à origem dos eixos. Tá aqui a minha solução. Ó. Então, tá aqui o triângulo AOC. Eu chamei o lado do triângulo equilátero de X e a altura dele de H. Fiz aqui uma imagem espelhada desse triângulo equilátero, né? Triângulo A', OC'. Ok? E eu tenho, então, que a distância CC', tá? Entre os vértices C e C' deste triângulo e deste triângulo aqui, o espelhado, essa distância é igual a x. Por quê? A altura do triângulo equilátero, ela também é mediana. Portanto, essa distância aqui vale x sobre 2, essa distância aqui vale x sobre 2. Ok? E, portanto, então, a distância CC' vale x. Por quê? Porque essa distância aqui também vale x, certo? X sobre 2 mais x sobre 2. Essa distância vale x, isso aqui também vale x. Ok? Vejam que quando eu rotaciono esse triângulo equilátero em torno do eixo y, eu obtenho aqui um tronco de cone. Um tronco de cone, só que o quê? Com um espaço vazio aqui. Que é equivalente ao quê? A um cone, ao volume, né, de um cone
invertido. Ok? Bom, se essa distância CC' é x, então essa distância aqui também é x sobre 2, e essa distância aqui também é x sobre 2. Ok? Então, agora eu calculo o volume do tronco de cone. O volume do tronco de cone vai ser π vezes a altura do tronco de cone, que vai ser a própria altura dos triângulos equiláteros, e essa altura é x raiz de 3 sobre 2. Então, é π vezes a altura, dividido por 3, vezes raio da base maior do tronco de cone ao quadrado, mais o produto dos raios das bases do tronco de cone, base maior é x, da base menor é x sobre 2, mais o raio da base menor do cone ao quadrado. Do tronco de cone, né? O raio da base menor do tronco de cone ao quadrado. Ok? Então, o volume do tronco de cone vai ser πx raiz de 3 sobre 6, que multiplica x ao quadrado mais x ao quadrado sobre 2 mais x ao quadrado sobre 4. O volume do tronco de cone, então, será πx raiz de 3 sobre 6 vezes essa soma toda dá 7x ao quadrado sobre 4. Então, o volume do tronco de cone é 7πx ao cubo raiz de 3 sobre 24. Agora, vamos calcular o volume desse cone interno aqui, ó, desse cone invertido, né? Ele será 1/3 de π vezes o raio da base desse cone, que é o próprio raio da base menor do tronco de cone, que é x sobre 2, isso elevado ao quadrado, vezes a altura desse cone invertido, que é a própria altura do tronco de cone, que é a altura dos triângulos equiláteros, que é x raiz de 3 sobre 2. Isso vai dar, então, πx ao cubo raiz de 3 sobre 24. O volume agora que eu procuro vai ser justamente o volume do tronco de cone menos o volume do cone interno. Então, isso vai dar 7πx ao cubo raiz de 3 sobre 24, menos πx ao cubo raiz de 3 sobre 24. Isso, então, vai dar 6πx ao cubo raiz de 3 sobre 24, que, simplificando, dá πx ao cubo raiz de 3 sobre 4. E, portanto, o gabarito é letra B de bola. Ok? Seguimos, então, em frente. Bom, agora com a última questão do primeiro bloco, questão número 5, que diz o seguinte: o valor do limite de 5 elevado a x menos 4 elevado a x sobre 3 elevado a x menos 2 elevado a x, com x tendendo a zero, é dado por... Bom, nós temos que, se nós fizermos x igual a zero, isso aqui vai dar uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Ok? Portanto, eu vou poder aplicar o quê? Vou poder aplicar a regra de L'Hopital, certo? Então, ó, se eu aplicar a regra de L'Hopital, eu vou obter isso aqui, ó. O limite vai ficar derivando o numerador. Derivada de 5 elevado a x é 5 elevado a x logaritmo neperiano de 5, menos derivada de 4 elevado a x é 4 elevado a x logaritmo neperiano de 4. Derivada de 3 elevado a x é 3 elevado a x vezes logaritmo neperiano de 3, menos derivada de 2 elevado a x é 2 elevado a x logaritmo neperiano de 2. Ok? Se eu fizer agora aqui o x igual a zero, esse limite vai ficar logaritmo neperiano de 5 menos logaritmo neperiano de 4 sobre logaritmo neperiano de 3 menos logaritmo neperiano de 2. Isso aqui é a mesma coisa que você escrever logaritmo neperiano de 5/4 sobre logaritmo neperiano de 3/2. E fazendo mudança de base, né? Isso é a mesma coisa que se eu escrever log de 5/4 na base 3/2. Ok? Portanto, o gabarito dessa questão é letra
C de casa. Ok? Com isso, então, nós fechamos o primeiro bloco de questões.